Bom dia, senador Paim. Bom dia, senador Stevenson Valentim. Bom dia aos colegas de mesa, o Ângelo Fabiano, o Fernando Laureano, o Ricardo Lourenço e o Norlon Nogueira. Senador, eu vou pedir licença, porque assim que eu terminar, eu vou pedir para me retirar, porque eu faço uma apresentação hoje também na Assembleia Legislativa de São Paulo às 2h30. Então, vou sair daqui e já vou direto para o aeroporto. Meus caros, eu vou pôr o foco em dois temas, senador. Primeiro, o impacto da reforma sobre o regime próprio de previdência social, os trabalhadores do setor público, os funcionários públicos. E depois, eu fui há pouco tempo, fui a semana passada ao Chile com o Jaime, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e com o Baroni, presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados, para entender um pouco como é que é aquele sistema de previdência, e trouxe algumas informações que vou repassar a essa comissão. E gostaria de cumprimentar essa comissão pelo caráter plural aqui trazido e essa essência do debate, essa essência do entendimento. Meus caros, os dados que eu coloco aqui não ponho sob um enfoque... Me permite que eu atrapalhe, mas como eu estava aqui reservando o Luiz Alberto para a segunda mesa, mas o senhor Valdir Oliveira, superintendente do SEBRAE do DF, indicado pelo senador Eduardo Girão, não virá porque sofreu um acidente ontem. Então, a gente agradece a boa vontade dele, mas a gente entende e respeita que sofreu um acidente, então já muito bem justificado. Ele fez questão de os familiares ligar para cá, justificando a indicação do senador Eduardo Girão. Tenho certeza que, noutra oportunidade, o senhor Valdir Oliveira, superintendente do SEBRAE DF, virá à nossa audiência. Então, eu convido nesse momento, como teríamos só uma mesa, e até é bom, o recomendável aqui pelos senadores dessa comissão, que, de preferência, fosse sempre só uma mesa. A gente abre uma ou outra exceção quando é necessário. Então, convido o consultor legislativo do Senado e representante da Associação Brasileira de Previdência Social, SBPC, doutor Luiz Alberto dos Santos, para que venha à mesa. Já está aqui. Se quiser apertar um pouquinho mais para cá, daí já... Deu ele? Isso. Volto para você com o tempo inicial. Obrigado, senador. Cumprimentar o Luiz Alberto também. Vou trazer alguns dados, e não há aí qualquer enfoque crítico de minha parte, mas meramente analítico para possamos fazer o debate sobre a PEC 6. O ministro da Economia apontou que se pretende economizar em 10 anos 1,165 trilhões de reais com a reforma da Previdência. E nós colocamos ali esses dados trazidos pelo governo em projeção e fizemos uma análise decomposta daquilo que significa. Então, nós vemos que desse 1 trilhão 164 bilhões de reais, 715 bilhões de reais vem do regime próprio, 182 bilhões de reais atinem ao BPC, restrição do PIS e fim do 13º salário do BPC. Chegamos a uma economia de 870 bilhões de reais aproximadamente no regime geral, mais 202 bilhões no regime próprio e 92 bilhões dos militares. Portanto, o que nós vemos é que o impacto de quase 75% dessa dita economia em 10 anos recai sobre o regime geral de previdência e sobre a assistência que integram o conceito de seguridade social. E nós temos ouvido diversas vezes, senador, o discurso de que a reforma combaterá privilégios, colocando os funcionários públicos como se fossem privilegiados. Eu discordo dessa visão, primeiro porque, desde 4 de fevereiro de 2013, no âmbito da União, todo funcionário público que ingressa, ele está sujeito ao teto do regime geral de previdência, que é R$ 5.839,45. Também está sujeito ao teto de contribuição do regime geral, que é R$ 642,34. E trouxe aqui toda a legislação constitucional, legal e normativa que dispõe sobre essa matéria. De maneira que todo funcionário público que ingressa no serviço público depois de 4 de fevereiro de 2013, ele está sujeito às condições do regime geral para a sua aposentação, podendo fazer opção por uma aposentadoria complementar. Há outras duas situações para quem ingressou antes disso. Para quem entrou até a emenda constitucional número 20, a aposentadoria ela é integral e paritária. E para quem entrou depois é com o chamado regime de média, que é a soma de 80% das maiores remunerações, atualizadas, divididas pelo número de salários. Pois bem, então vamos analisar de forma muito breve quem ainda está no regime de ingresso até 2003, em tese com direito à integralidade e paridade. E nós vemos que a remuneração máxima possível do servidor público é o teto do Supremo Tribunal Federal,
R$ 32.239,32. É um valor alto. E é um valor 6,72 vezes maior que o teto do regime geral de previdência, que é de R$ 5.839,45. Aqui reside o discurso do privilégio, mas sem o entendimento correto do que significa essa situação, de como se compõe essa conta. Por quê? Porque a contribuição máxima do setor público ela é R$ 4.316,33. Máxima em termos, máxima se aplicada a alíquota de 11%. Nós temos hoje vários estados com alíquota superior a 11%. Né? Mas tomada essa alíquota de 11%, a contribuição máxima seria de R$ 4.316. E a contribuição máxima do regime geral é de R$ 642,34. Então vejamos isso. A aposentadoria máxima do setor público é 6,72 vezes maior que a aposentadoria máxima do setor privado. De mesma forma, a contribuição máxima do setor público é 6,72 vezes maior que a contribuição máxima do setor privado. O que demonstra que há aí uma absoluta linearidade na equação entre contribuição e retribuição. Visto isso de outra forma, o teto do setor público é 9,09 vezes maior do que a sua contribuição. E de mesma feita, o teto do setor privado é 9,09 vezes maior que a sua contribuição. O que demonstra, se recebe mais, paga mais. Há algumas diferenciações, pode dizer, mas a fórmula de cálculo do INSS ela é diferenciada, ela reduz isso. Por isso que existe, ou existia, ou até hoje ainda existe, a fórmula 85-95. Para retirar, que já é 86,96, mas para retirar a deflação da composição do benefício do regime geral decorrente do fator previdenciário. De outra forma, o setor público ele continua a pagar a contribuição previdenciária depois da sua aposentadoria, naquilo que excede ao teto do regime geral. Não só a aposentadoria, como também na pensão. O pensionista do regime próprio, ele paga a contribuição previdenciária naquilo que excede ao teto do regime geral, assim como também o seu aposentado. Senadora, esses números já apresentei algumas vezes, mas é importante trazer, não é? A equação entre déficit do regime próprio da União e PIB, que decai lá de 1999 a 2015. Decai ano a ano. E esse foi um dado que nós fizemos, trouxemos para o Parlamento. Em 2016, esse dado é do governo federal. Nós fizemos? Não, desculpe, eu só fiz essa tabela. Essa é a projeção do governo federal para o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2017, apresentado em 2016. Ele começa dizendo que o déficit do regime próprio da União seria de quase 69 bilhões de reais. Naquela ocasião, o governo federal ele não fazia a projeção do PIB na análise do regime próprio, mas fazia na análise do regime geral. De maneira que eu confrontei as duas tabelas, coloquei lá projeção de déficit de regime próprio, projeção de PIB, e nós vemos que esse déficit está decaindo ano a ano até chegar a 2060 com 0,43% do PIB. Naquela situação, preciso fazer duas ressalvas. Primeiro, o déficit inicial de 68 bilhões, que é usado para capitalizar toda essa equação, ele não foi o déficit realizado. O déficit realizado foi de 39 bilhões. Por quê? Porque o governo partia do pressuposto que todo funcionário público que tivesse tempo D iria se aposentar naquele exercício, o que não ocorreu e não ocorre. Né? Mesmo assim, esse déficit de 39 bilhões ele tem diversas explicações, a principal delas, 650 mil seletistas, quando houve a unificação do regime, foram trazidos lá, né, de um próprio regime geral da União para o regime próprio. E sequer houve o carregamento da contribuição que eles fizeram. Foi uma medida de justiça e de acerto social, mas eu não posso dizer que aí eu formei um sistema atuarial, porque eu tenho a grande massa não contributiva dentro desse regime. A mesma situação para 2017, o déficit cai para 0,25% do PIB em 2060. Esse quadro eu apresentei foi colocado no relatório da CPI, onde um ano o governo apontou que o déficit do regime próprio em 2090 seria de 700 bilhões de reais aproximadamente. E no outro ano ele apontou que aquele mesmo déficit seria de 7 bilhões de reais. Quer dizer, o que mediou entre um exercício e outro para que houvesse uma abrupta queda de projeção de déficit do regime próprio? O governo não explicou isso. Essa é a última projeção do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2019, apresentado no exercício passado. Nos primeiros exercícios, o governo aponta que haveria um aumento desse déficit e, a partir de 2027, a queda desse déficit do regime próprio da União, até chegar a 0% em 2092. Apenas consolidando esses dados. Em 2016, ele fala que o déficit seria de 68 bilhões, foi de 39, do regime próprio. Em 2017,
projeta que seria de 77 bilhões, foi de 48, e em 2018 projeta 53, quando o déficit foi de 46. Mesmo assim, de 2017 para 2018, nós temos uma queda de 2 bilhões desse déficit. Então, esse dado eu já apresentei na audiência anterior, senador, então eu vou passar. Situação dos estados, uma análise feita pelo IPEA, mostra também a queda do déficit do regime próprio dos estados de 2006 a 2015, uma análise do Tribunal de Contas da União, é a última feita, onde aponta que em 2004 o déficit dos estados seria de 18 bilhões, 2014 32 bilhões, creio que hoje esse número seja maior, mas mesmo assim nós vemos a queda face ao percentual do PIB desse déficit. Os motivos desse déficit, a migração de 650 mil seletistas para o RPPS da União, isso é apontado pelo próprio Tribunal de Contas da União. O regime administrativo até 93, o que significa isso? Até 93, o funcionário público ele não pagava previdência, ele pagava pensão, aí o sistema passou a ser contributivo. A seletização e terceirização do serviço público, a baixa taxa de reposição em vacâncias e a quebra do princípio da solidariedade, isso é importante dizer. Porque quando se passou de um regime contributivo de caráter universal, né, que era até 2013, para um regime de capitalização co-contributiva, o que acontece? O funcionário público ele não paga mais 11% sobre o teto do seu regime. Ele paga 11% sobre o teto do regime geral. Né? Então, se o sistema é solidário, entra menos dinheiro nesse sistema a partir de 2013. E isso vai aumentar o déficit. E mesmo assim, a projeção é de queda de déficit. Pois bem, correndo muito, essas são algumas conclusões, né, sobre o regime próprio. O relatório da CPI, inclusive, aponta... Me permita, para ficar bem claro, porque você fez uma análise correta do teto do servidor público que estava no sistema antes de regulamentação da lei em 2013. De 2013 em diante, todos estão enquadrados no teto do regime geral da Previdência. Acima desse teto, aí é Funpresbex e tem até a oportunidade, se quiser, ir para um fundo privado, não é isso? Sim, exatamente isso, senador. Isso é muito importante frisar. Quem entrou depois de 2013 está nas regras comuns da Previdência. Daqui para frente é todo mundo Daqui para frente, todo Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, etc. Né? Aqui eu coloquei alguns quadros sobre renúncias fiscais da União. Nós vemos que essas renúncias ainda são altas, né? Elas chegam aí em 2016 a 287 bilhões de reais, 287 bilhões de reais. Acho que o mouse aqui agora ele... Se você puder dar uma... E já concluo, senador. Tem tempo ainda. Afora isso, nós temos 113 bilhões de reais de DRU em 2017. Então, vejam, o sistema ele drena 113 bilhões de DRU e 287 bilhões de reais de renúncias. Não só renúncias de seguridade, aí também renúncias fiscais, mas na seguridade 137 bilhões de renúncia e mais 113 bilhões de DRU. Quer dizer, nós temos 200 e tantos bilhões de reais aí drenados do sistema. Né? Com relação ao sistema chileno, nós vimos lá a apresentação de dois professores com pós-graduação no exterior. É importante frisar o seguinte: em 2014, 68% dos gastos do Chile foram gastos públicos, não obstante a privatização da Previdência. E 31% foram gastos privados. Né? A administradora de fundos de pensões, 45% da população chilena não confia, 41% confia muito pouco e 82% prefere a previdência pública. E essa é a projeção feita pela professora Cláudia Sanhuez, onde demonstra isso. Né? Apesar da privatização, quase 70% dos gastos do Chile ainda são gastos públicos. Por quê? Porque em razão da privatização do sistema de previdência e a retirada do caráter assistencial, em 2008 foi necessária uma nova reforma, havia pensão e aposentadorias de 3, 4, 5 dólares. Né? O governo voltou a investir obrigatoriamente, e havia essa necessidade no sistema de seguridade social. Então nós temos, apesar da privatização, um gasto público muito maior que o gasto privado. Essa reforma de 2008 ela traz um caráter solidário, né? 79% dos benefícios são menores que o salário mínimo, 44% dos segurados estão abaixo da linha de pobreza. Esses fundos de administração, eles têm um patrimônio de 217 bilhões de dólares, o que equivale a 83% do PIB chileno, mas hoje 42% desses valores estão no exterior. E uma coisa muito importante, custo de transição. Porque se eu tenho hoje um regime solidário, onde todos contribuem para um caixa comum, quando eu mudo esse regime para um regime de capitalização, onde cada um contribui para o seu caixa, vai deixar de entrar dinheiro no fundo comum.
E esse custo de transição no Chile foi de 420 bilhões de dólares. 1,6 vezes o PIB chileno. Então nós temos 420 bilhões de dólares de custo e 217 bilhões de dólares em estoque. O que significa que nós há um resultado negativo, desconsiderando aquilo que foi pago, de 203 bilhões de reais, o que se demonstra que houve a socialização do prejuízo e a privatização do lucro. O subsídio estatal anual no Chile é de 9,3 bilhões de dólares para o sistema de seguridade social e os trabalhadores aportam 7 bilhões de dólares por ano. Isso aqui é uma apresentação desse professor do Chile, eu conversei com ele na Associação dos Magistrados Chilenos, o Andras Utoff, tanto com ele como com a professora Cláudia. Basicamente, ele coloca aqui o gráfico dos países que ingressaram no regime de capitalização e saíram no entorno. Um grande volume de depósito nos fundos, mas pensões pequenas, grande parte da população chilena que recebe esses valores abaixo de um salário mínimo. O subsídio do Estado de 9 bilhões de dólares, os trabalhadores que põem 7 bilhões de dólares pagaram 1 bilhão de dólares de taxa. Aqui o gráfico eu já apontei também, 42% do volume de recursos, que é um volume expressivo, depositado hoje no exterior. E esse é o ponto mais importante, ao meu ver, que me foi passado pelo vice-presidente da Associação dos Magistrados do Chile. Esse é um jornal da época apontando que com o regime de privatização a promessa é que em 2020, o ano que vem, houvesse 100% do salário. Há algumas divergências, mas isso fica entre 20% e 30%. Na publicação do UOL, dizendo que a aposentadoria é cerca de 30% do salário, e o professor Andras aponta que é 20%, já passei a apresentação dele. Aqui, não, está nesse ponto aqui. Uma pessoa de classe média ganha em torno de 6 mil por mês, em reais. Tendo cotizado 10% do seu salário, que é a taxa, né? 10% para a Previdência, mas entre 2% e 3% de taxa para a instituição financeira, ele recebe dali a 40 anos uma aposentadoria de R$ 1.200. Isso aqui eu não tirei do Chile, eu peguei numa apresentação no Brasil. Os pagamentos de 2017 foram 240 bilhões de pesos, só que 100 bilhões de pesos vieram de dinheiro público. Então, o gasto efetivo teria sido 140 bilhões de reais, equivalente a 212 bilhões de dólares. Senador, eu sei que é muita informação em pouco tempo. Eu li na imprensa a intenção do Senado Federal de fazer uma visita e conhecer o regime de previdência do Chile. Eu acho que isso é muito importante para conseguirmos ver ali qual é a realidade daquele país, o que significa a privatização da Previdência, sistema de capitalização e, mais importante, quais os custos que isso poderiam representar para o Brasil. Se o custo for de 1% do PIB, nós teríamos aí cerca de 7 trilhões, desculpe, de uma vez o PIB, nós teríamos um custo de 7 trilhões de reais. Vamos gastar 7 trilhões de reais para economizar 1 trilhão de reais? Não parece ser uma conta interessante? Agradeço mais uma vez a Vossa Excelência, agradeço essa plenária do Senado.